Ok, pessoal, vamos continuar aqui com as nossas aulas, hein? Que tal? É o seguinte, então vejo que a gente já trabalhou aqui com a parte aqui de armazenamento de dados, web storage, tá certo? A gente já viu que toda a parte session storage, local storage, vimos bastante coisa, mas vejo que aqui embaixo nós temos aqui o Web SQL Database, trabalho de forma semelhante a banco de dados. Então, Session Storage a gente já viu, Local Storage também, e temos aqui então o Web SQL Database. É claro que eu não poderia deixar de mostrar o Web SQL Database, até porque eu gosto muito do banco de dados, fiz aí milhares de aulas de programação, mas a maioria envolvendo também banco de dados. Fiz curso de banco de dados, videoaulas de banco de dados. Então, para quem trabalha com ele, realmente é fantástico. Olha só, com o Web SQL Database é possível criar e acessar bancos de dados no lado do cliente, usando uma linguagem SQL. Tá ok? Então, para quem gosta de banco de dados, que é o meu caso, é uma mão na roda e você poderá usar todo o seu conhecimento do SQL, insert, select e tudo mais para manipular uma base de dados. Então, pessoal, vejam bem. Agora tu consegue pegar uma página, enfim, uma página web, criar ele e tratar ele aqui, armazenar os dados numa base de dados aqui, claro, no lado do cliente, tá certo? Porque ele é no lado do cliente, ou seja, inside aqui dentro, e você pode armazenar os dados, ou seja, antigamente a gente usava só cookies, né? Cookies, 60, mas agora não, agora tu pode gravar numa base de dados. Mas que coisa fantástica que é isso! E é exatamente o que nós vamos começar a fazer agora. Então eu vou pegar aqui aquele padrão que a gente tem aqui, vou acessar como aqui, então vou armazenar então com o nome de Web SQL Database. Então é, Web SQL Database, certo? Beleza. Então vamos lá, Web SQL Database. Vou colocar então aqui, então Web SQL Database, ok? Perfeito. E aqui então, o que nós vamos fazer com esse camarada aqui? Bom, vamos vir aqui dentro. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, pessoal, é verificar se ele tem suporte ao Java, à banca de dados, certo? Então, vamos criar um scriptzinho aqui. Vamos fazer ele simples aqui. Vamos ver se ele vai ter suporte. Então, como é que a gente pergunta? Se no meu Windows, né, no meu Windows, se ele tiver suporte ao banco de dados, ele consegue abrir. Então, Open Database. Se ele tiver esse suporte, aí a gente vai fazer com que ele dê uma mensagenzinha aqui para nós. Então, vou dar um alert aqui. E vamos ver, sim, tem suporte a banco de dados. Se não, a gente vai fazer com que ele dê uma mensagem, então, que ele não vai ter suporte a banco de dados, certo? Vamos ver aqui. Então, não, não tem suporte a banco de dados. Vamos executar isso aqui. Vamos lá para o Chrome aqui, certo? Aqui, ó, sim, opa, beleza, tem suporte a banco de dados, ou seja, vamos poder estar trabalhando aqui tranquilamente com o Google Chrome. Mas vamos ver, por exemplo, vamos testar aqui, por exemplo, com o Internet Explorer, certo? Vamos permitir o conteúdo. Opa, aqui, ó, olha só, já não tem suporte a banco de dados, então você vai ter que certificar realmente de qual tem e qual que não tem. O que nós vamos fazer agora? Esse aqui é o primeiro exemplo, apenas para ver se ele tem suporte ou não. Até eu vou renomar isso aqui para ver assim, ó, suporte, tá certo? Esse aqui é SQL Database Suporte, beleza? Ok? Inclusive eu vou abrir novamente aqui esse Web SQL Database aqui, ó. Então veja que um é o suporte e outro, esse cara aqui, então é o que vou estar trabalhando. Tem esse aqui, tem esse aqui. O do suporte a gente já viu. Ok, agora vamos trabalhar com esse cara aqui. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar uma base de dados, tá certo? Vamos abrir uma base de dados, eu vou ensinar vocês como fazer para criar uma tabela com os seus campos, aí vamos fazer como fazer para inserir os registros nessa tabela, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como fazer para ler esses dados deste registro. E para quem trabalha com banco de dados, você vai chegar a dar risada de fácil que é. Então eu vou criar uma divzinha aqui, ó, uma div aqui, em que eu vou colocar então aqui, por exemplo, aqui, ó, banco.
Nem precisaria, mas vou botar aqui também o nome aqui de banco aqui, certo? Para quê, pessoal? Para que eu coloque, então, essas informações. Por exemplo, o banco foi criado. Vamos jogar tudo para dentro dessa div aqui, essas informações, por exemplo, do banco que foi criado, a tabela foi criada, os elementos foram inseridos, para mim estar lendo os elementos. Eu poderia colocar ele num alert também, ou posso também simplesmente pegar e colocar ele diretamente nessa div aqui, ok? Beleza, então vamos começar a trabalhar com essa partezinha aqui. Até vou deixar ele mais completinho aqui, para ficar bem claro aqui. Então, um text JavaScript aqui, e aqui a gente vai começar a trabalhar. Vamos fazer, pessoal, o seguinte, a gente pode, quem sabe, num exemplo mais para frente, fazer com botões, um botão para criar tabela, outro botão para listar e tudo mais. Aqui eu quero fazer assim, ó, uma coisa bem corrida, uma coisa assim, na sequência, para vocês poder pegar, então, isso daqui, tá bom? Olha só, então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada banco, certo? Ó, var banco, ok? Criei aqui uma variável chamada banco de dados e eu quero abrir o meu banco de dados. Abrir ou então criar caso esse banco de dados não exista, ok? Então, para isso tem o Open Database. Então, o que ele faz, pessoal? Ele vai abrir ou vai estar criando uma base de dados, tá ok? Então, aqui eu posso estar colocando então o nome da minha base de dados. Ele precisa aqui de 4 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro então, aqui, pessoal, vai ser o nome propriamente dito da minha base de dados. Vamos supor que eu fosse ter lá um cadastro lá de cliente, série de clientes, um sistema lá de estoque, enfim, vamos supor que eu fosse ter na minha empresa um sistema chamado estoque, por exemplo. Isso aqui é a minha base de dados. O segundo parâmetro que tu vai colocar é a versão dele. Essa aqui é a primeira versão que estou fazendo. Então, versão 1.0, tá ok? E aí tu pode estar colocando aqui também, por exemplo, um informativo, por exemplo, sistema de estoque da empresa, certo? E por último aqui, você vai estar colocando então aqui o tamanho, então, tá ok? Por exemplo, tu poderia simplesmente botar aqui, ó, o tamanho, certo? Ou tu pode estar fazendo aqui uma formulazinha aqui para estar calculando aqui e definindo um tamanho, tá certo? 1024. Que tu vê nos livros e tal, tudo mais, muitos usam essa forma, outros botam lá simplesmente o tamanho aqui inteiro, tá ok? Beleza? Agora, então, na nossa próxima videoaula, a gente vai começar a trabalhar com a parte de criar tabelas, com a parte de inserir elementos na tabela, depois listar os dados, excluir até... como não deu 9 minutos, eu até já vou começar aqui mesmo. Olha só, então o que eu vou fazer, pessoal? Aqui nós temos o banco, certo? Que abriu essa tabela aqui. Agora o que eu posso fazer? Toda transação, pessoal, que eu quiser fazer, desde criar, desinserir, dar um select, então eu vou pegar este banco, que é o que nós acabamos de criar aqui em cima, certo? E vamos abrir uma transação. Então, como é que eu faço? Transaction. Certo? E com isso aqui agora, eu consigo estar então criando uma função, uma function aqui, e passando então essa função aqui é uma transação, tá certo? Vou botar aqui um tx aqui para ser bem resumido aqui, e aqui dentro agora, feito isso daqui, o que a gente faz? Agora eu posso estar passando aqui uma transação, tá certo? Seja ela de criar uma tabela, seja ela de inserir elementos usando o insert, seja ela dando um select, seja ela dando um delete, tá certo? Então tudo tu faz através de transactions. E é extremamente simples. Por exemplo, agora eu vou pegar um tx.execute SQL. Então, olha só, isso aqui em Java, a gente trabalhou muito sobre isso daqui, né? E agora, pessoal, agora todo o teu conhecimento é de SQL aqui, usando o create, ou usando o insert, ou usando o select, tudo tu poderá estar fazendo aqui dentro, tá ok? Então, é o que nós exatamente vamos fazer na nossa próxima videoaula. A gente vai criar uma tabela, inserir elementos, depois selecionar eles, mostrar na tela e etc e tal. Com certeza vocês vão gostar bastante. Um abraço, até mais e tchau.